Bom, dando continuidade aqui, a seção 1.3, vamos falar sobre a ideia, o conceito de divisão de ângulos, né? Quando a gente divide um ângulo em dois. Bom, vamos começar pela definição aqui, que nos dá a divisão de ângulos. A gente considera, então, SOA, SOB e SOC, três semirretas de mesma origem O, como a própria notação sugere. Então vamos considerar aqui três semirretas de mesma origem, que a gente vai chamar de O, essa origem. Então, três semirretas, né? Naturalmente, essa interpretação geométrica já sugere a divisão de ângulos, certo? Então aqui a gente tem SOA, SOB e SOC, as três semirretas. Aí a gente vai dizer que SOC divide o ângulo AOB. Vamos colocar aqui os pontos que definem essas semirretas. E no caso, a gente vai dizer que SOC divide o ângulo AOB, quando o segmento AB intercepta SOC. Naturalmente, pela própria definição, SOC vai estar aqui, certo? Então, aqui vai estar o ponto C. Essa é a semirreta SOC. E aqui vai estar, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Então, aqui vai estar a semirreta SOA, certo? E aqui a semirreta SOB. Beleza? Essa é a representação geométrica dessa definição e a gente diz que SOC divide o ângulo AOB, certo? E isso, a definição, o que garante isso é quando o segmento AB intercepta a semirreta SOC. Isso só vai ocorrer de uma semirreta dividir um ângulo quando ocorrer isso. Por exemplo, a semirreta SOB não vai dividir esse ângulo porque AC não vai interceptar essa semirreta, certo? Isso só ocorre quando o AB intercepta essa semirreta. É uma forma de definir divisão de um ângulo, certo? Bom, dividido assim esse ângulo, considerando ainda esse exemplo geométrico, a gente vai falar sobre a medida desses ângulos. Qual relação pode se estabelecer entre as medidas entre esses, sobre a medida desses ângulos, né? Entre esses ângulos. Isso o que nos dá vai ser o axioma 3. Olha só, se uma semirreta SOC divide um ângulo AOB, que é o que está ocorrendo aqui, então o que a gente pode falar sobre as medidas desses ângulos? É bem natural e a gente já conhece, né, esse resultado, a gente já usou, ele só está sendo apresentado aqui no método axiomático, que a medida desse ângulo aqui de cima, mais a medida desse ângulo, vai ser a medida do ângulo todo. É bastante intuitivo e isso é dado como um axioma. Como escrever isso? Então, a medida do ângulo AOC, então, a medida do ângulo AOC, certo? Que esse é o ângulo de cima, mais COB, COB vai ser a medida do ângulo todo, que é o ângulo AOB. Beleza? Esse é um axioma, o axioma 3, que trata da medida de ângulos com respeito à divisão, quando a gente divide um ângulo em dois. Então, AOC mais COB vai ser igual a AOB. Beleza? Isso é dado como um axioma. Bom, então vamos agora para uma próxima definição, antes de ir para a próxima proposição. Aqui, a gente define o conceito de ângulo suplementar, que a gente já conhece, já viu, né? Vamos definir isso aqui. Então, já é conhecido, né, da gente, vamos só definir formalmente aqui. Dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas dá 180, que é o ângulo raso. Nesse caso, cada um desses ângulos é chamado de suplemento do outro. Representação geométrica, rapidinho aqui, vai ser uma coisa desse tipo, né? Vamos colocar a notação que define ângulo através de três pontos. Vamos colocar a origem aqui, por exemplo. E aí vamos dizer aqui que SOC divide o ângulo AOB. Então seria uma coisa desse tipo aqui, né? Ó, aqui está o ponto C, aqui estaria o ponto A. E aqui estaria o ponto B. Beleza? Bom, essa representação geométrica, ela representa essa definição. Ou seja, dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas
é 180. Nesse caso, o ângulo AOC é suplementar ao ângulo COB, que é o que a gente tem aqui. Ou seja, a soma desses ângulos dá 180. Como seria a notação? O ângulo AOC, nesse caso, mais AOC mais COB dá 180. Apesar de a gente não estar dizendo que aqui a unidade de medida está em graus, né, e usar a bolinha, a notação aqui de graus, é isso que está ocorrendo, mas não é necessário. Né? Na maneira axiomática, a gente só coloca essa unidade de medida em números mesmo. Né? Bom, então esses são ângulos suplementares. Agora vamos para essa figura aqui, que trata sobre os ângulos opostos pelo vértice, que é uma definição bastante conhecida também, para poder fazer a proposição 1, que vai relacionar ângulos suplementares com ângulos opostos pelo vértice. Bom, então vamos definir isso, né? Chamar o que são ângulos opostos pelo vértice através de uma figura geométrica, que é a maneira mais simples de fazer isso. Bom, o que a gente precisa? De duas retas concorrentes. A gente considera duas retas concorrentes e os pontos, né, e os 4 pontos que podem defini-las. Então, vamos considerar aqui os pontos A, B, C e D, certo? Então, a gente tem essa figura aqui determinada por duas retas concorrentes. Aí, a gente vai dizer, né, essa figura naturalmente determina 4 ângulos, que é os 4 ângulos que a gente está vendo aqui, e aí a gente vai dizer que AOB e COD são opostos pelo vértice, o que é bem sugestivo, né? Aqui está o vértice, que é comum aos dois ângulos, e aí a gente diz que esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. E da mesma forma, esses dois ângulos aqui também vão ser opostos pelo vértice, ou seja, AOC e BOD também vão ser opostos pelo vértice. Ou seja, quando a gente tem duas retas concorrentes, elas definem dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Esse com esse e esse com esse, certo? E aí a proposição 1, que é clássica, né, que a gente conhece, ela diz o seguinte: ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Isso é bastante intuitivo. É isso que a gente vai provar aqui utilizando o conjunto de axiomas, certo? Então, ou seja, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Vamos pegar esse par aqui, AOB e COD. Vamos mostrar esses ângulos são opostos pelo vértice, por definição, e a gente vai mostrar que esses ângulos têm a mesma medida. Como a gente vai fazer isso? Utilizando a definição de suplementares, né? Que ocorre isso, na definição de ângulos suplementares. Nesse contexto a gente vai encontrar isso. E utilizando o axioma anterior, da soma de ângulos, né? Quando você divide um ângulo em dois, beleza? Então, bora lá. Então, vamos sair supondo que eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, que são os ângulos, no caso, AOB e COD. Né? Vamos usar essa representação geométrica para auxiliar, mas ela não sustenta a demonstração. Então, a gente tem que dar nome a esses ângulos. Então, se os ângulos AOB e COD são opostos pelo vértice, se AOB e COD são opostos pelo vértice, certo? O que a gente precisa provar aqui? A gente está supondo dois ângulos opostos pelo vértice. A gente tem que mostrar que eles têm a mesma medida. Então, o que a gente pode falar aqui, nesse contexto? Se eles são opostos pelo vértice, a gente vai usar o conceito de ângulos suplementares. Olha só, esse e esse são os dois ângulos que a gente está trabalhando, certo? Perceba que, nessa representação, eles têm o mesmo suplemento. Esse com esse aqui, ó, forma 180. E esse com esse mesmo, que no caso é o ângulo AOC, também forma 180. Ou seja, o ângulo AOC ele é suplemento de ambos esses ângulos. Ele é suplemento de AOB e suplemento de COD. Ou seja, ele somado aos dois ângulos vai dar 180. A gente compara essas duas igualdades e chega onde a gente quer, que é mostrar que eles têm a mesma medida. Então é bastante simples. Se eles são opostos pelo vértice, então eles têm o mesmo suplemento, no caso AOC. Poderia ser BOD também, tanto faz. Vou usar o AOC. Então, eles têm o mesmo suplemento.
certo? No caso, eu vou pegar o ângulo AOC. Mesmo suplemento, AOC, certo? Logo, se eles têm o mesmo suplemento, eu tenho duas igualdades desse tipo aqui, né? Esse mais esse vai dar 180, ou seja, AOB mais AOB mais AOC vai dar 180, certo? Da mesma forma, agora eu vou olhar para esse ângulo aqui. COD mais, de novo, AOC, que é o suplemento no caso, também vai dar 180, certo? Usamos aqui a ideia de ângulos suplementares. Pronto. O que a gente quer provar é que esses ângulos são iguais, têm a mesma medida. E isso ocorre, né? Por quê? Olha aqui, tem um termo comum na soma aqui. Soma o oposto dele dos dois lados, a gente chega que AOB vai ser igual a COD. E isso conclui a demonstração. Demonstração bastante simples, né? Usando a axiomática aqui nessa seção. E o que a gente provou aqui é que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Logo, a OAB, no caso, é igual a COD. Beleza?